Fala pessoal, beleza? Estamos voltando com os vídeos no canal do Professor Carlão, mas antes de começar qualquer coisa, deixa eu te falar, eu não vou ficar aqui pedindo, como muitas pessoas ficam fazendo, eles ficam pedindo certas coisas para vocês. Eu não vou ficar, pedindo para você fazer isso ou isso, como fazem. Faz tal coisa, não esquece de fazer tal coisa, ativa também não sei o que. Não, estou aqui para ensinar língua portuguesa e é isso que eu vou fazer. Nada de faz isso, faz aquilo, ativa aquilo, enfim, vamos para o que interessa, beleza? Muito bem, vamos falar então de substantivo. Se você acompanhou já o meu primeiro vídeo, eu falo um pouquinho de classes gramaticais. As classes gramaticais englobam todas as palavras da língua portuguesa. Cada palavra cabe numa classe. E lá, a primeira delas, das variáveis, é o substantivo. Por quê? Porque o substantivo é muito importante para a língua portuguesa. Então vamos lá. Você já deve ter escutado de algum professor falando assim que substantivo é a palavra que dá nome ao ser. É claro. Como assim nome? Como assim seres? Bom, seres são, na língua portuguesa, é tudo aquilo que eu posso dar nome. Por exemplo, criança, homem, mulher, mesa, janela, lâmpada, sapato, chinelo, tudo aquilo que eu posso nomear, objetos e coisas que existam ou que não existam, são substantivos. Por exemplo, mãe, pai, cidade, frio, calor, enfim, tudo aquilo que eu posso nomear é um ser. Então olha só, você que está assistindo este vídeo provavelmente tem um nome, e esse nome é também um substantivo. Então vamos entender a classificação desse substantivo, como que ele funciona. E além disso, vamos entender também como identificar um substantivo dentro de uma frase. Muita gente, às vezes até adultos, tem essa dificuldade. Eu ouço constantemente alunos de 8º, 9º ano falando que não sabem o que é substantivo. Por quê? Porque esquece, não sabe, aprendeu, mas acabou esquecendo. Então vamos lá, vamos entender primeiro as classificações do substantivo. Para começar, precisamos entender que o substantivo ele é dividido em algumas partes. Por exemplo, vamos começar falando do substantivo comum e substantivo próprio. O que é o substantivo comum? Substantivo comum são aqueles que nomeiam seres de qualquer espécie. Por exemplo, se eu falo, um aluno dessa sala tirou 10. Aluno, qualquer aluno. Os alunos dessa sala foram muito bem na prova. Repare que eu estou falando de forma geral, de forma comum. Agora, se eu falo o André, ou o Daniel, ou a Sofia, ou a Sara foram bem na prova, aí eu estou estou especificando. Isso é o substantivo próprio. Então, substantivo comum é quando eu falo de coisas de maneira comum. Por exemplo, carro, casa, cidade, mãe, pai, aluno, aluna. Esses são substantivos comuns. Agora, o substantivo próprio, ele já especifica. Eu determino. Como eu disse, o Miguel, o Daniel, a Sara, a Giovana foram alunos que tiraram notas boas. Eu especifiquei, eu dei um nome. Então, o nome de pessoas, de coisas, de cidades, de lugares, são substantivos próprios. Forma geral, a forma comum que eu falo dos objetos ou das coisas é substantivo comum, certo? Se eu falar, por exemplo, eu trabalho numa escola, ou a escola em que eu trabalho, fazemos dessa forma. Escola é um substantivo comum. Agora, se eu falar, eu trabalho no Colégio Monteço, aí a coisa fica mais especificada. É um substantivo próprio. Eu vou ao banco depositar o dinheiro. Banco, um substantivo comum também. Eu vou ao Bradesco, eu vou ao Banco do Brasil. Mas então, percebeu? Quando eu falo Banco do Brasil, Bradesco, já especifiquei. Aí eu estou utilizando o substantivo próprio. Tranquilo? Deu para entender essa parte? Comum, de forma generalizada. Comum, substantivo próprio, dando nome, nomeando esses seres. Simples, né? Outro tipo de classificação são substantivos concretos e os abstratos. Se você assistiu o meu segundo vídeo, vai se lembrar que eu falei da Dona Z. A Dona Z às vezes explicava algumas coisas e que não eram muito corretas ou mais difíceis de entender. Então vamos lá, substantivo concreto, as gramáticas e alguns livros de português trazem a seguinte definição: substantivo que nomeia seres que não dependem da existência de outro ser. Olha que complicado, né? Eu prefiro a seguinte definição: são substantivos que possuem forma definida. Por exemplo, qual é o substantivo que eu uso para isso daqui? Pois é, cadeira, né? Não precisou nem aparecer escrito. E esse outro aqui, o que é? Chinelo.
Percebeu? Existe uma forma definida, ele é um substantivo concreto. Dona Z falava assim: substantivo concreto é tudo aquilo que existe, e substantivo abstrato era aquilo que não existe. Bom, aí na prova aparecia lá um desenho de um saci, ou escrito saci. Aí eu olhava aquilo e falava assim: ah, saci não existe, substantivo abstrato. Não, é concreto. Por quê? Porque existe uma forma definida. Tudo aquilo que existe uma forma definida, eu consigo identificar, é substantivo concreto. Da mesma forma que o substantivo abstrato não possui forma definida. Por exemplo, qual é a forma definida do amor? Aí, isso aqui, professor, isso aqui é o amor, professor. Não, meu querido, isso é um outro substantivo concreto, substantivo coração. Amor não tem forma definida. Amor, saudade, raiva não possuem formas definidas. Então, sensações, sentimentos, ações, o nome das ações também são substantivos abstratos. Peraí, ação não é verbo? Verbo é a palavra que indica uma ação, não ação. O nome da ação é um substantivo abstrato. A corrida, a saída, a subida, a chegada nomeiam ações, também são substantivos abstratos. Beleza? Então olha lá, comum eu falo de forma geral, de forma generalizada, de forma comum, os seres de forma comum. Substantivo próprio, o nome dos seres. Substantivo concreto possui uma forma definida. Substantivo abstrato não possui forma definida. Tranquilo até aqui? Maravilha! Primitivos e derivados. Como funcionam os primitivos e os derivados? Bom, é bem simples. Primitivo é aquele tipo de substantivo que não derivou de nenhum outro. Pera aí, galão. Então você está me falando que substantivo comum também pode ser substantivo primitivo? Pode. Então substantivo primitivo, entenda, não derivou de nenhum outro. Pedra, ferro, flor, são alguns substantivos comuns, não derivaram de outros. Já os substantivos derivados derivaram de alguma outra palavra. Pode ser de algum substantivo, de verbo, de qualquer outra palavra. Por exemplo, substantivo primitivo pedra, eu tenho derivado pedreira, pedregulho, pedrada, pedraria, pedreiro. Substantivo ferro, ferreiro, ferradura, ferroso. Substantivo flor, floreira, floresta, florestal. Deu para entender? Essa é a ideia. Primitivo não derivou de nada. Derivado, derivou. Então pedra é comum. E pedra também é primitivo? É isso mesmo. Beleza? Simples assim. E falando em simples, nós temos o substantivo simples e o composto. Como assim simples? Simples é o substantivo formado por apenas um radical. Como assim radical? Uma estrutura de palavra. Apenas uma palavra, uma origem de uma palavra. Por exemplo, banana é uma palavra. Maçã, uma outra palavra, um outro radical. Então são substantivos simples. Banana. Agora, se eu juntar as duas palavras, banana, maçã, chegamos a um substantivo composto. Percebeu? E nesse caso, ligados por hífen. Se eu pegar, por exemplo, a palavra plano e a palavra alto, cada uma delas é um substantivo simples, juntas viram planalto. Uma palavra só, com dois radicais, plano e o radical do alto, formando apenas uma palavra com dois radicais, é um substantivo composto. Simples, apenas um radical. Composto, dois ou mais radicais. Geralmente são dois. Couve, substantivo. Flor, outro substantivo. Couve-flor gera uma outra palavra que é um substantivo composto. Couve-flor. Percebeu? Então vamos lá. Substantivo simples, apenas um radical, apenas uma palavra. Substantivo composto é outra palavra formada por dois radicais. E para finalizar essa parte, vamos falar do substantivo coletivo. Substantivo coletivo é um tipo de substantivo que pode estar tanto no singular como no plural, mas indica um grande número de seres. Por exemplo, manada. Manada pode ser um conjunto de bois, de búfalos, de elefantes, mas eu estou falando de um conjunto de seres. A manada foi presa no curral. A manada está presa no curral. Então, coletivo é um tipo de substantivo que nomeia vários seres comuns. Por exemplo, eu tenho lá alcateia, que é de lobos, vara, que é de porcos, molho de chave, cardume de peixes, entre outros. Então é isso. Essas são as classificações do substantivo. Próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho como identificar um substantivo dentro de uma frase.
Beleza? Isso aí. Lembrando que eu não vou, mesmo que você tenha gostado do meu vídeo, eu não vou pedir para você fazer isso e nem vou pedir para você fazer isso, tá? Porque eu acho que não precisa, né? Porque se você gostou, você faz isso e também faz isso. Um abraço.